Você passaria 40 horas sem comer, sem dormir e sem nem beber água, só para contar até 100.000, sem nenhuma garantia de retorno. Foi exatamente isso que MrBeast fez. Jimmy Donaldson, ainda desconhecido, decidiu gravar esse vídeo insano, não porque sabia que ia dar certo, mas porque ele se comportava como se fosse inevitável. E agora me diz, quantas vezes você deixou de agir porque não tinha certeza do resultado? Quantas ideias morreram na sua mente esperando um sinal? Neste vídeo, você vai entender como MrBeast construiu um império de bilhões, agindo como se tudo já estivesse acontecendo. E mais importante, vai aprender como usar essa mesma mentalidade para forjar uma versão sua que age, constrói e cresce, mesmo sem aplauso. Antes de ser o maior youtuber do mundo, MrBeast era só um adolescente trancado num quarto com uma ideia fixa na cabeça: descobrir como vencer no YouTube, sem seguidores, sem câmera boa, sem apoio, apenas uma certeza que ele repetia como um mantra silencioso: eu vou descobrir como isso funciona. Jimmy Donaldson tinha só 13 anos quando começou. Gravava vídeos de Call of Duty, top 10 aleatórios, curiosidades, nada viral, nada diferente. Mas ali já morava o mais raro dos ingredientes. Ele não se comportava como alguém tentando. Ele se comportava como alguém que já era. Enquanto outros criavam vídeos esperando curtidas, ele estudava obsessivamente. Horas e horas assistindo cada canal, analisando títulos, thumb, retenção, frequência. Ele não queria apenas dar certo. Ele queria entender como dar certo e agir como se já soubesse. Era comum ele passar 10, 12, 14 horas por dia só falando sobre o algoritmo com outros amigos criadores. Estudava as variáveis como um engenheiro estuda engenharia. E mesmo quando os números não subiam, ele não diminuía a intensidade. Isso é o que Napoleon Hill chamava de fé aplicada. A convicção inabalável de que o que você deseja já existe e cabe a você agir como se fosse real. MrBeast fazia isso sem perceber. Ele postava com 0 audiência, mas com a mentalidade de quem já era referência. E isso muda tudo. Porque a maioria só se comporta como vencedora depois do resultado. Mas Jimmy era o contrário. O comportamento veio antes do sucesso. E por isso ele ignorava a falta de engajamento. Ignorava a falta de apoio. Ignorava os olhares de esse moleque só vive no computador. Porque a única opinião que importava era a dele. E na cabeça dele já estava dando certo. Só não era visível ainda. Esse tipo de fé não é motivacional, é estratégica. É a arma mais poderosa contra o que destrói a maioria das ideias, a dúvida. Quantos vídeos seus morrem na cabeça antes de ir para o ar? Quantos projetos você começa com a energia de quem espera ser ignorado? MrBeast fazia o oposto. Executava como se o mundo inteiro estivesse prestando atenção, mesmo quando só tinha 20 views. Ele não precisava de plateia, porque já tinha propósito. E quem tem propósito age diferente, age grande, age antes da validação, age como se tudo sempre desse certo. Enquanto o mundo estava distraído com vídeos engraçados e trends passageiras, MrBeast estava obcecado, não com fama, não com grana, mas com uma pergunta que ele mesmo se fazia todos os dias: como eu posso me tornar o maior criador de conteúdo do planeta? Parece arrogante? Pode ser, mas Napoleon Hill diria o contrário. Ele chamaria isso de propósito definido. Sem um alvo claro, a mente se dispersa. Com um alvo definido, ela se torna uma arma. E foi exatamente isso que Jimmy fez. Enquanto a maioria criava vídeos esperando dar certo, ele agia como um cientista do conteúdo. Estudava tudo, testava tudo, cruzava dados de retenção, engajamento, comportamento da audiência. Era como se o YouTube fosse um código e ele o hacker mais disciplinado que já existiu. Durante anos, ele viveu como um monge do algoritmo, sem festas,
sem distrações, sem desvio de foco. Só uma ideia fixa na cabeça, dominar o jogo. E aí vem o ponto que muda tudo. Ele se comportava como se já tivesse vencido. Mesmo sem patrocínio, ele gravava como se milhões fossem assistir. Mesmo sem retorno financeiro, ele reinvestia cada centavo como se estivesse construindo uma empresa bilionária. E sabe o que isso gera? Ritmo. E ritmo é o terror da dúvida. Porque a dúvida só cresce no silêncio. Só ataca quando você para. Mas MrBeast não parava. Ele não esperava a inspiração bater. Ele criava sistemas para não depender dela. Napoleon Hill chamava isso de disciplina mental, a capacidade de comandar a mente mesmo sem vontade. Jimmy dominou isso cedo. Ele montava cronogramas insanos, fazia maratonas de gravação, dormia editando, estava sempre pensando no próximo vídeo, enquanto o último ainda estava no ar. E o mais louco, ele não fazia isso porque o canal estava bombando. Ele fazia isso para que o canal bombasse. É como se dissesse: eu vou me comportar como um milionário criador de impacto, até o mundo ser obrigado a me ver assim. E foi. Mas antes de tudo, ele já vivia como se fosse inevitável, porque é isso que fé aplicada faz. Ela não depende da realidade. Ela cria uma nova. Agora te pergunto, você está esperando ter resultado para agir como se fosse grande? Ou está disposto a se comportar como grande até que o resultado venha? MrBeast escolheu o segundo caminho. E hoje, o mundo inteiro sabe o nome que ele mesmo já acreditava anos antes. MrBeast. Quando MrBeast começou a ter algum retorno financeiro com o canal, ele fez o que ninguém faria no lugar dele. Reinvestiu absolutamente tudo. Nada de guardar, nada de conforto. O pouco dinheiro que ganhava, ele colocava de volta em vídeos ainda mais ousados. Por quê? Porque na cabeça dele já era um investimento garantido, mesmo sem saber se ia voltar. Essa é a fé que move montanhas. Ou, no caso dele, que move a internet. Em vez de guardar $10.000 que conseguiu com um patrocinador, ele decidiu doar esse valor em um vídeo. Sim, doar. Na frente das câmeras. Sem script. Sem medo, o vídeo bombou. E a fórmula se repetiu. Ganha, investe tudo, cria algo maior, repete. E não era por ganância, era por convicção. Ele não estava jogando para sobreviver, estava jogando para se tornar o maior de todos. E para isso, precisava agir como alguém que não cogita fracasso. A maioria esperaria segurança. Ele criou segurança através da ação. É o que Napoleon Hill descreve como decisão rápida e persistente. O homem bem-sucedido decide rápido e muda devagar, se é que muda. MrBeast aplicava isso em cada escolha. Ele não pensava se devia ou não arriscar. Ele já estava decidido. Era só uma questão de quando e como. E quando começou a fazer vídeos do tipo "último a sair do carro ganha o carro", ou desafios malucos com prêmios de $100.000, todo mundo pensava, isso vai dar errado. Mas ele já tinha aceitado internamente que ia dar certo. A pergunta não era, e se não funcionar? Era, como faço funcionar em escala? Essa mentalidade fez o canal explodir. Milhões de visualizações, milhões de inscritos, milhões em receita. Mas o mais importante, milhões de pessoas impactadas por uma mente que agia antes de ser aplaudida. Porque sim, hoje parece óbvio. Hoje todo mundo respeita. Mas lá atrás, era só um garoto do interior da Carolina do Norte fazendo loucuras no YouTube. Só que para ele já era global antes do mundo aceitar isso. E é aí que mora o poder. Você não se torna alguém de sucesso para depois se comportar como um vencedor. Você se comporta como um vencedor para depois se tornar alguém de sucesso. MrBeast não esperou nada. Ele decidiu quem ele era e começou a agir como tal, até o mundo ter que concordar. Quando o canal de MrBeast já tinha batido a casa dos milhões de inscritos, a maioria pensaria: agora é hora de aproveitar, curtir, relaxar. Mas Jimmy pensava diferente.
Porque a mente dele não estava presa no agora. Ela já estava 2, 3, 5 anos à frente. Enquanto o mundo via um youtuber fazendo vídeos caros, ele via uma empresa de mídia, entretenimento e impacto global. É como Napoleon Hill dizia: tudo o que a mente humana pode conceber e acreditar, ela pode realizar. E MrBeast concebeu o impossível. Ele criou o MrBeast Burger, uma rede de restaurantes virtuais com milhares de franquias espalhadas pelos Estados Unidos. Sem nunca ter estudado gastronomia, sem ter histórico no ramo alimentício, mas com a mesma mentalidade de sempre, agir como se já fosse possível. Lançou a Feastables, uma marca própria de chocolates, e transformou um simples doce em febre entre jovens. Novamente, nenhum histórico na indústria, só ação, só fé em movimento. E você percebe o padrão? Ele não espera ser especialista, ele não espera ter experiência. Ele se posiciona como alguém que já faz parte daquele universo e começa a agir como se sempre tivesse pertencido. E isso muda tudo, porque o mundo só respeita quem entra com postura de dono. Ele criou Team Trees, arrecadando mais de 20 milhões de dólares para plantar árvores no mundo inteiro. Depois veio o Team Seas, limpando oceanos, do YouTube para o planeta, dos vídeos para o impacto real. E o mais impressionante, ele continuava agindo com a mesma intensidade do começo, mesmo com fama, mesmo com fortuna. Ele ainda dormia pensando em ideias, acordava planejando projetos, gravava como se ninguém ainda soubesse quem ele era, porque na cabeça dele ainda tinha muito para construir. Isso é o que Hill chamava de desejo ardente com propósito contínuo. A diferença entre quem chega e quem fica. E sabe por quê? Porque MrBeast entendeu cedo que o sucesso não é um destino. É uma consequência repetida todos os dias, a cada vídeo, a cada decisão, a cada escolha de agir como se já tivesse dado certo, antes mesmo de testar. Enquanto outros duvidavam, ele agia. Enquanto outros calculavam, ele entregava. Enquanto outros hesitavam, ele assinava o nome no futuro. E é por isso que ele segue crescendo. Não porque é sortudo, mas porque é consistente. Não porque acerta sempre, mas porque nunca para de acreditar, nem por um segundo, que já deu certo. E isso é o que faz dar certo. Quanto maior o sucesso, maior a cobrança, maior a exposição, maior o risco. E é aí que muitos quebram. Quando finalmente chegam lá, eles relaxam, eles se acomodam, eles se tornam vítimas do próprio sucesso. Mas MrBeast fez o contrário. Quanto mais crescia, mais ficava obcecado com a qualidade, com a entrega, com o impacto real. O que antes era um canal virou um império. Milhões de dólares em jogo, centenas de funcionários, marcas, franquias, fundações. Mas Jimmy continuava com a mesma cabeça. Vamos fazer isso como se fosse nosso primeiro vídeo. Você consegue imaginar isso? O maior criador de conteúdo do planeta, com tudo a perder, ainda gravando como se estivesse sendo testado. Isso é mentalidade. Isso é consistência de identidade. E é exatamente o que Napoleon Hill descrevia quando falava de autossugestão e persistência disciplinada. Você deve repetir sua visão com tanta frequência e convicção que sua mente passa a tratá-la como realidade absoluta. Jimmy fez isso. Ele não apenas dizia que seria grande, ele se tratava como alguém grande. E quando veio o reconhecimento global, revistas, prêmios, convites de bilionários, ele recebeu tudo com calma. Com gratidão, sim, mas sem deslumbre. Porque, no fundo, ele sempre soube. Não foi surpresa, foi confirmação. E isso muda completamente a forma como se responde à pressão. Enquanto outros travam sob expectativas, MrBeast responde com ação. Enquanto outros se escondem atrás do sucesso, ele coloca o sucesso a serviço de algo maior.
cria vídeos com milhões em produção, inicia iniciativas filantrópicas, se envolve em causas ambientais e faz tudo isso como se estivesse apenas começando, porque essa é a verdade secreta dos que constroem legado. Eles nunca agem como se tivessem chegado. Eles agem como se ainda estivessem abrindo o caminho. Jimmy não vê seus bilhões como ponto final. Ele vê como alavanca. E isso só é possível porque ele mantém a raiz mental intacta, agir como se tudo sempre desse certo. Mesmo com mais em jogo, mesmo com mais olhares, mesmo com mais pressão. E talvez esse seja o verdadeiro diferencial. Ele não espera mais o mundo dizer que está pronto. Ele nunca precisou. Porque o mundo começou a aplaudir muito depois que ele já tinha decidido quem era. A essa altura, talvez a pergunta mais importante seja: e se você começasse a agir como se já tivesse vencido? Não por arrogância, mas por direção, por decisão. Foi isso que MrBeast fez e faz até hoje. Ele nunca esperou o mundo validar sua grandeza. Ele se tratou como grande até que o mundo não teve outra escolha além de aceitar. Cada vídeo, cada reinvestimento, cada ideia absurda executada com seriedade cirúrgica. Tudo baseado em um único princípio: haja como se tudo sempre desse certo, mesmo quando não tem dinheiro, mesmo quando não tem estrutura, mesmo quando ninguém acredita. Porque o mundo não aplaude quem pede permissão. O mundo respeita quem age como se já fosse. Napoleon Hill dizia: fé é acreditar no invisível. Ação é transformar o invisível em inevitável. Foi assim que MrBeast construiu tudo. Ele não ficou esperando sentir confiança. Ele se moveu como se já soubesse o final da história. E você está esperando o quê? O cenário perfeito? O sinal dos céus? A confirmação dos outros? Ou vai fazer como Jimmy fez e começar a se comportar como a versão que você quer ser agora? Essa é a escolha. Esse é o hack. Não é sobre parecer pronto. É sobre agir tanto, com tanta intenção, com tanta ousadia, que o mundo inteiro se curve à sua consistência. E se esse vídeo te ajudou a clarear essa mentalidade, se tocou algo que estava adormecido aí dentro, então se inscreve no canal Ferreiro Mental. Aqui, a gente não alimenta dúvida, a gente forja direção, na pressão, no risco, no movimento. E agora comenta aqui embaixo, o que você vai fazer hoje, agindo como se já soubesse que vai dar certo? Escreve, declara, começa, porque entre o mundo que existe e o mundo que você pode criar, tem só uma coisa no meio: a forma como você age, mesmo quando ainda ninguém te vê.